Boa tarde a todos. Havendo o número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 25 de fevereiro de 2022. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Leitura do ofício número 108/2022 do gabinete do prefeito municipal. Boa tarde a todos. Ofício número 108 de 2022. Administração Xangri-Lá, 23 de fevereiro de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para a forma do artigo 24, inciso 1º, 2º e 3º, apreciar em regime de urgência os respectivos projetos de lei. 31. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente na Secretaria de Educação. 32. Revogar a Lei número 2.357, de 21 de fevereiro de 2022 e da outras providências. 33. Revogar as leis número 2.217, de 14 de abril de 2021 e 2.238, de 7 de junho de 2021 e da outras providências. 34. Altera a Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescentando o número das vagas do quadro do cargo e função do município de Xangri-Lá e da outras providências. 35. Altera os dispositivos da Lei Complementar número 68/2014, modificando-os de alíquotas da contribuição suplementar previdenciária para aportes mensais com valores pré-estabelecido ao regime próprio de previdência social dos servidores do município de Xangri-Lá. Dispõe o plano de amortização do déficit técnico atuarial e da outras providências. 36. Altera a Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescentando o número de vagas no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências. Por fim, protesta-se pela apreciação na forma regimental desta Igreja Casa. Atenciosamente, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Eu solicito à secretária que faça a leitura do ofício número 114/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício número 114/2022, administração. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo a Vossa Excelência para encaminhar mensagem retificativa do projeto de lei número 036/2022, que altera a Lei Municipal número 106, de 19 de setembro de 2007. Acrescentando o número de vagas no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências, conforme segue. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 36 de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica acrescida vagas aos cargos e funções constantes no parágrafo único do artigo 4º da Lei 106/2007, com a seguinte redação. Quantidade, 3 por 15, auxiliar de disciplina, nível 14, anexo 83. Quantidade, 31, cargo, auxiliar de turma, nível 18, anexo 84. Prefeito Municipal, Celso Bassani Barbosa. Solicito à secretária que faça a leitura do ofício número 115/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício 115/2022, administração. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para na forma do artigo 24, inciso 1º, 2 e 3º, apressa ao regime de urgência o respectivo projeto de lei que altera os artigos 3º, 5º e 6º da Lei 2.351, de 7 de fevereiro de 2021, das outras providências. Por fim, protesta-se para apreciação na forma regimental dessa Igreja Casa. Atenciosamente, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 031/2022.
Projeto de Lei 031, de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente até 10 professores de séries iniciais para a Secretaria de Educação e Cultura, pelo período de até 12 prorrogável por iguais períodos, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 10. Cargo e função. Professor de séries iniciais. Padrão 9. Artigo 2. Os cargos a ser contratados deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores contratados por esta lei, facultativamente, aos vales de alimentação previsto na Lei 1.373/2010. Artigo 4º. O contratado fará jus à mudança de nível, nos termos do artigo 12, da LC número 34/2008, conforme a titularização apresentada. Artigo 5º. As contratações são emergenciais com respaldo do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º. As despesas com contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, incluso remessa à análise desta colhendo à Câmara Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar o servidor temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargos ou empregos públicos depende da aprovação prévia em concursos públicos de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua a lei maior, entretanto, nos seus incisos 9º do artigo 37 que, abre parênteses, a lei estabelece os casos de contratação por tempo determinado para entender a necessidade temporariamente do excepcional interesse público. Assim, a autorização para contratação dispensando do concurso público em casos excepcionais devidamente justificado. O presente projeto de lei solicita autorização legislativa para a contratação temporariamente até 10 professores de séries iniciais por 12 meses, a contatar da assinatura do contrato, prorrogável por igual período para a Secretaria de Educação, tendo em vista que não resta candidatos aprovados em concurso público para nomeação para cargo. Justifica-se a necessidade das contratações considerando a abertura do ano letivo 2022 e para suprir as demandas em relação à concessão de 1/3 hora atividade concedidos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Desta forma, envio a presente proposta para que seja apreciado confiante a sua aprovação. Xangri-Lá, 23 de fevereiro de 2022, Prefeito Municipal, Celso Bassani Barbosa. Parecer jurídico favorável. Colegas, como essa é uma sessão extraordinária para que a gente aprecie esses projetos, eu vou colocar em discussão o projeto para que a gente possa discuti-los e depois apreciá-lo. Então, está em discussão o projeto de lei número 031/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Presidente, questão de ordem. O senhor esqueceu da leitura do texto bíblico na abertura da sessão. Independente de ordinária ou extraordinária, tem que ser feito. Vereador Serginho, não constava aqui da ata, né? Mas a gente pode fazer isso no final, pode ser? Para que não tenhamos prejuízo desse quesito aí. Pode ser. Todos concordam?
Então tá, então antes da gente encerrar a sessão, a gente faz a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada aí. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 032/2022. Projeto de Lei 032/2022. Revogar a Lei número 2.357, de 21 de fevereiro de 2022, e da outras providências. Artigo 1º. Fica revogada a Lei 2.357, de 21 de fevereiro de 2022. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, tem a presente proposta o objetivo de revogar a Lei 2.357, de 21 de fevereiro de 2022, e da outras providências. Desta forma, envio a presente proposta confiante a sua aprovação, em regime de urgência, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 22 de fevereiro de 2022. Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico favorável. Bom, colega, como também este é um dos projetos que vem em regime de urgência para ser analisado nessa sessão extraordinária, eu vou colocar ele em discussão. Está em discussão o projeto de lei número 032/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 033/2022. Projeto de Lei 033/2022. Revoga as leis 2.217, de 14 de abril de 2021, e Lei 2.238, de 7 de junho de 2021, e da outras providências. Artigo 1º. Fica revogada as leis 2.217, de 14 de abril de 2021, e Lei 2.238, de 7 de junho de 2021. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, tem a presente proposta o objetivo de revogar as leis 2.217, de 14 de abril de 2021, e a lei número 2.238, de 7 de junho de 2021, e da outras providências. Desta forma, envio a presente proposta confiante a sua aprovação, em regime de urgência, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 22 de fevereiro de 2022, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Parecer jurídico favorável. Em razão do pedido de urgência e desta sessão extraordinária, eu vou colocar o projeto de lei número 033/2022 em discussão. Quem queira discutir, o projeto de lei está à vontade. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 034/2022. Projeto de Lei 034/2022. Altera a Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescentando o número de vagas no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescidas vagas aos cargos e funções constantes do parágrafo único no artigo 4º da Lei 1006/2007, com a seguinte redação: quantidade 7/8, cuidador, cargo cuidador, nível 21, anexo 87. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para acrescentar vagas no quadro de cargos e funções públicas constante na Lei
número 1006, de 2007. Justifica-se a inclusão de uma vaga para cuidadora para complementar o quadro técnico da Secretaria de Assistência Social. Está solicitando e entende, assim, que estará plenamente adequado ao atendimento da demanda permanente do serviço referente a este cargo. Desta forma, envio o presente proposta confiante a sua aprovação em regime de urgência nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 22 de fevereiro de 2022. Prefeito Municipal, Celso Bassani Barbosa. Parecer jurídico favorável. Em razão do pedido de urgência e da sessão extraordinária, eu vou colocar o projeto de lei número 035/2022 em discussão. Desculpa, é o 034. Está em discussão o projeto de lei número 034/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 035/2022. Projeto de lei número 035/2022. Altera o dispositivo da lei complementar número 68/2014, modificando as alíquotas da contribuição suplementar previdenciária para aportes mensais e valores preestabelecido no regime próprio da Previdência Social dos servidores do município de Xangri-Lá. Dispõe sobre o plano de amortização do déficit técnico atuarial e dá outras providências. O prefeito municipal de Xangri-Lá faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu cumprimento no artigo 61, 4º da Lei Orgânica do Município, sancionou a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o caput do inciso 1º do artigo 21 da Lei Complementar número 68/2014, de 28/2 de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. As atribuições previdenciárias de que se trata dos incisos 1 e 2 do artigo 20 serão, respectivamente, de 16,7% e de 14%, incidentes sobre a totalidade da remuneração da contribuição. Inciso 1º. Fica instituído o pagamento da contribuição suplementar dos aportes mensais pelo ente federativo destinado aos equacionamentos do déficit atuarial, incidentes sobre a totalidade da remuneração e de seus servidores, para o período de 2022 a 2054, conforme o plano de amortização previsto nos anexos 2, 3, 4 e 5 da presente lei. Artigo 2º. Acresce aos incisos 10, 11 e o artigo 21 da Lei Complementar número 68/2014. De 28/2 de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 10. Anualmente, os apostos valores estabelecidos nos anexos desta lei deverão ser corrigidos conforme o índice de correção monetária previsto na política e na investidos do regime próprio da Previdência Social de Xangri-Lá. Inciso 11. Futuras alterações dos valores dos aportes mensais pelos entes em casos de majoração do plano e custeios poderá ocorrer via decreto. Artigo 3º. Altera o caput do artigo 21-A da Lei Complementar número 68/2014, de 28/2 de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. Os percentuais de contribuição previstos no artigo 21 desta lei deverão ser reavaliados atualmente nos termos do artigo 23 dessa lei, conforme a legislação. Conforme a legislação federal pertinente e, quando necessário, entendendo as indicações do cálculo atuarial, serão reajustados por lei. Artigo 4º.
Acresce no inciso 3º do artigo 21/A da Lei Complementar 68/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º. Até o início da cobrança da contribuição previdenciária que trata-se este artigo, permanecem inalteradas as alíquotas vigentes. Artigo 5º. Altera o caput suprir o parágrafo único e acrescenta no inciso 1º, 2º, 3º e 4º, os artigos 23 da Lei Complementar número 68/2014, de 28/2/2014, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. Plano de custeio das contribuições previstas no artigo 20 desta lei e o valor do aporte mensal da Prev Xangri-Lá serão revistos anualmente, observadas as normas gerais de atuária, objetivando as manutenções dos seus equilíbrios financeiros atuarial. Inciso 1º. Demonstrativo de resultados da avaliação atuarial, DRA, será encaminhado ao Ministério da Previdência Social até 31 de março de cada exercício. Inciso 2º. Fica estabelecido o valor Fica estabelecido o valor de R$ 177.205.801 com 29 centavos para equacionamento integral no déficit técnico atuarial do regime próprio previdencial social do município de Xangri-Lá, com base na reavaliação atuarial do exercício de 2021. Inciso 3º. Para obter o equilíbrio financeiro atuarial, nos termos do artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998, do artigo 53, do inciso 2º da Portaria número 464/2018, o município de Xangri-Lá realizará a amortização do déficit técnico atuarial, custo suplementar, em 33 anos, conforme a projeção da amortização da avaliação atuarial, cuja quitação encontra-se prevista para ocorrer no exercício de 2054. Inciso 4º. Para o exercício 2022, o município de Xangri-Lá realizará o pagamento do déficit técnico atuarial referente ao aporte anual quadro dos servidores efetivos ativos da Prefeitura de R$ 9.970.586,57, referente ao aporte anual no quadro dos servidores da Câmara, R$ 173.122,58, no quadro do servidores do Instituto da Previdência Social, de R$ 44.286,48, referente ao quadro dos servidores do Fundo de Saúde do município, de R$ 2.421.131,86, com fulcro no artigo 54 da Portaria número 464/2018, na forma de 12 parcelas mensais sucessivas em aportes periódicos, com vencimentos até 10 do mês subsequente do mês de competência, conforme detalhamento da amortização mensal constante no anexo 2º desta lei, sob pena de incidência dos cargos e porcento ao mês, atualização pelo IGPM ou outros índices que substituir desta data até o vencimento, até a data ao pagamento. Artigo 4º. Fica acrescido no inciso 8º e altera o inciso 7º ao inciso 7º do artigo 129 da Lei Complementar 68/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 129. 8º. Fica estabelecido
prazo máximo de 150 meses de financiamento de empréstimo consignado que trata-se o inciso anterior. Inciso 7º. O valor do desconto não poderá acrescentar 35% do valor disponível do benefício, assim entendido o valor do benefício após a dedução das consignações de que se trata o inciso 1 e 6 do caput, correspondente à última competência paga, excluída a que contenha o 13º salário estabelecido no momento da contratação. Artigo 7º. Cria anexo 1, 3, 4 e 5, a Lei Complementar 68/2014. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução da lei correrão à conta dos recursos consignados do orçamento do município. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei, que tem como finalidade adequar os dispositivos da Lei Complementar número 68/2014, altera de forma a contribuição das alíquotas contribuições suplementar previdenciárias para os aportes mensais com valores pré-estabelecidos ao regime próprio da Previdência Social aos servidores do município de Xangri-Lá, que dispõe sobre os planos de amortização do déficit técnico atuarial apurados. Assim, as alterações promovidas visam realizar adequações às despesas com pessoas, pois os valores aportes mensais podem ser deduzidos do cálculo da despesa com pessoas, conforme dispõe em linha do C do inciso 6º, inciso 1º, artigo 19 da LRF. Outros sim ocorrerão alíquotas previstas no caput do artigo 21, se faz necessário, pois não houve a devida alteração quando da aprovação do projeto de lei anterior, que atualizou o inciso 3º, artigo 20 da Lei Complementar 68/2014. Dessa forma, envio a presente proposta confiante a sua aprovação. Xangri-Lá, 21 de fevereiro de 2022. Prefeito Municipal, Celso Bassani Barbosa. Senhores vereadores, em razão desse projeto ser um projeto de lei complementar, eu consulto o líder de governo para ver como é que fica essa situação aí. Senhor presidente, fizemos as leituras e vamos mudar o tempo necessário para esse, como é lei complementar, tem que ter o tempo. Então vamos seguir ele na casa aí, né, para fazer a coisa direitinho. Perfeito. Então, esse projeto não irá à votação no dia de hoje. A gente vai seguir os trâmites e o regimento interno em relação a esse projeto de lei complementar. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 036/2022. Projeto de Lei 036/2022. Altera a Lei Municipal número 1006 de 19 de setembro de 2007, acrescentando o número de vagas do quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescidas vagas aos cargos e funções constante ao parágrafo do parágrafo único do artigo 4º da Lei 1006 de 2007, com a seguinte redação. Quantidade 13/14, cargo auxiliar de disciplina, nível 14, anexo 83. Quantidade 32/34, cargo auxiliar de turma, nível 18, anexo 84. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para acrescentar a vagas no quadro de cargos e funções públicas constante na Lei 1006 de 2007. Justifica-se a inclusão de uma vaga para auxiliar de disciplina, 2 vagas para auxiliar de turma para complementar o quadro técnico de Secretaria de Educação e de Cultura. Está solicitando e entendo assim que estará plenamente adequado ao atendimento das demandas permanentes ao serviço referente a este cargo. Desta forma, envio a presente proposta
confiante a sua aprovação em regime de urgência, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 23 de fevereiro de 2022, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Parecer jurídico favorável. Senhores vereadores, em razão do projeto de lei 036 vir em regime de urgência, e essa sessão é uma sessão extraordinária, vou colocar o projeto em discussão. O projeto de lei número 036 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 037/2022. Presidente, questão de ordem. Sim. Esses projetos que vêm do regime de previdência, do RPPS, e isso, o 35, a maioria desses projetos, quando vê alteração, isso é alteração do Ministério da Previdência. Veja bem, esse projeto vai ficar, se ele não for para votação hoje, ele vai ficar 30 dias parado na casa por causa do recesso. Se tiver outra extraordinária, ele não pode entrar na ordem do dia, a não ser os projetos que vêm para a sessão extraordinária. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, ao presidente, à mesa diretora, que, de repente, o senhor interrompesse a sessão por 5 minutos para tentar se informar melhor do projeto, para não prejudicar o regime, porque o regime próprio de previdência é o regime dos servidores do município, é um troço muito sério, não é um simples projeto de contratação. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, de repente, o senhor pedisse um intervalo de 5 minutos da sessão extraordinária para dar uma analisada melhor e, de repente, colocar em votação ou não, com informações mais corretas. Vereador Serginho, vamos fazer isso então, ninguém quer aqui prejudicar os servidores, né? Vamos interromper, depois da leitura do projeto 037, a gente interrompe por 5 minutos e voltamos à sessão para que a gente avalie a possibilidade de apreciar ou não o projeto 035, ok? Pode ser, colegas? Então tá. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto 037/2022. Projeto de lei 037/2022. Altera os artigos 3º, 5º e 6º da Lei 2.357, de 7 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o capítulo do artigo 3º, 5º e o artigo 6º da Lei 2.351, de 7 de fevereiro de 2022. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A área desafetada é informada da letra A ao artigo 1º. Deixa de fazer parte integrante do domínio municipal e passa a compor a área comum exclusiva ao proprietário, lote, lindeiro, registro em nome XGL2 SP Incorporações LTDA, empresa privada do tipo sociedade de propósito específico, SP, tendo por objetivo definido incorporação à construção do condomínio Joy Vila dos Lagos. Artigo 5º. As obras de urbanização e projeto determinados no artigo anterior, objetivos cujo projeto de execução será responsabilidade da empresa, deverão estar totalmente incluídos até o dia 31 de dezembro de 2022, sob pena de revogação expressa da lei e retorno ao status qual antes. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizar a promover o órgão competente a escritura pública da empresa XGL2 SP Incorporações LTDA CNPJ número 44.542.399/0001-08, autorizada a promover junto ao Registro de Imóveis de Xangri-Lá, RS, e as suas expensas todas as alterações necessárias à regularização registral decorrente ao presente alienação. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei, que tem como finalidade alterar os artigos 3º, 5º e 6º da Lei 2.351, de 7 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Justifica que solicita alteração onde se lê cotiza SA Incorporações Imobiliárias no artigo 3, 5º e 6º. Correto seria XGL2 SPA Incorporações LTDA. Dessa forma, envio a presente proposta confiante a sua aprovação. Xangri-Lá, 24 de fevereiro de 2022, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Parecer jurídico favorável. Colegas, em relação ao regime de urgência e a sessão extraordinária, a gente vai colocar o projeto de lei número 037/2022 em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Em razão da sugestão do vereador Serginho, a gente vai fazer uma pausa por 5 minutos para avaliar a questão do projeto número 035, se ele irá à votação hoje ou não nesta sessão. Voltaremos em 5 minutos.
Senhores vereadores, recomeçando a nossa sessão extraordinária, depois de nós consultarmos aí a questão da necessidade de votar o projeto de lei número 035, para que não haja prejuízo aos servidores, a gente tem um entendimento que a gente deva votar esse projeto no dia de hoje. Como tem o parecer, né, dos demais vereadores com relação à apreciação nesta data, a gente vai colocar o projeto de lei número 035 em discussão. Está em discussão o projeto de lei complementar número 035/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Conforme resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Muito boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, vereadora, assistência que nos acompanha através da página da Câmara no Facebook. Uma boa tarde. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Encerro a sessão. Presidente, questão de ordem. O senhor me dá um minutinho? Perfeito. Eu queria pedir aos nobres colegas vereadores, à mesa diretora e todos os nossos internautas, que nós rezássemos um Pai Nosso, pedindo a Deus que a paz chegue até o presidente da Rússia e da Ucrânia, onde já foi 37 mortos, 316 feridos em 24 horas. E que tem muito civil, muitas crianças sofrendo, que vão morrer nessa guerra, certamente, se continuar. Então, eu gostaria de pedir que os nobres vereadores ficassem de pé, se o senhor autorizar, para nós rezar um Pai Nosso e pedir a Deus que levasse a paz e que essa guerra acabasse de uma vez. Autorizado. Vamos fazer uma oração aí para que a paz reine. Encerro a presente sessão extraordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 4 de abril de 2022, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Xangri-Lá.